E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô eu aqui hoje, sétima rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a escalação do nosso time principal, focada em pontuação para essa sétima rodada. Lembrando que nessa sétima rodada a gente não vai ter um dos confrontos, que é Bragantino e Atlético Mineiro, então só teremos 9 para escalar. E a gente também vai ter dois confrontos que a gente vai poder ver a escalação antes do fechamento do mercado. No caso, o jogo do Flamengo contra o Goiás e também o jogo do Atlético Goianiense contra o Curitiba. Então ficar muito atento, porque no meu time vai ter jogador do Flamengo, muita gente vai colocar jogadores do Flamengo e é uma oportunidade para a gente trocar caso um desses prováveis que a gente vai colocar no nosso time não vá jogar. Tranquilo? Mas o time vai ser basicamente esse aqui do vídeo. Lembrando que assiste o vídeo todo, porque eu também vou dar algumas opções para quem quer valorizar, outras opções que não são as que eu vou colocar no time para quem está pensando em pontuação. Então vai ser um vídeo bem completo. Lembrando também que se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo. Também papoca um like que ajuda na divulgação do vídeo. Show de bola? Então agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos direto para a nossa escalação. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, então vamos direto com os nossos goleiros. Sempre lembrando que eu sempre dou o esqueminha do goleiro para vocês. Para quem não sabe, sempre colocar um goleiro titular que não esteja provável como status para o reserva poder entrar em campo. Gustavo, é sempre que vale a pena fazer isso? Galera, quase sempre. Só não vale a pena quando o seu goleiro titular é muito caro. No caso, João Paulo. Não tem nenhum goleiro que esteja com o status não provável mais caro do que o João Paulo. Ó. Se a gente for olhar preço, o João Paulo é o goleiro mais caro, então não tem como eu colocar o João Paulo e mesmo assim fazer aquele esquema do goleiro, evitando qualquer pontuação negativa. Mas como eu quero o João Paulo, eu vou acabar optando por ele, mesmo ele sendo o goleiro mais caro. Sem contar também, galera, que existem outras grandes opções no gol, se você não quiser colocar o João Paulo. Ó. Mesmo aqui, ó, olhando principalmente pelas médias, a gente tem o Cássio, que é um clássico, também está com fortes pontuações. É uma opção interessante. Pode ser que o São Paulo chute bastante e isso gere defesas. Tem goleiros tipo o Tadeu, que algumas pessoas estão querendo apostar, mas a tendência é o Goiás perder para o Flamengo, então eu acho que não compensa muito. O Everton é uma boa opção também para essa rodada. Juventude em casa tende a atacar, pode ser uma boa opção. O Fábio ali pelo Fluminense, se você não colocar atacante do Fortaleza, é interessante. O próprio Bento, pelo lado do Atlético Paranaense, é uma opção a ser explorada também. E essas são, na minha visão, as melhores. O Max, se você tiver com pouca cartoleta, e o Hugo também funcionam de maneira bem interessante. O reserva do meu time, galera, eu vou acabar optando aqui. Eu vou optar, acredita se quiser, pelo Everton, pelo Palmeiras, que eu acho que o Juventude atacando muito, o Everton pode fazer muita defesa. Claro, ele só entra se porventura o João Paulo não entrar em campo. Show de bola? Então vamos subir agora para a nossa lateral. Lateral a gente também tem muitas opções muito fortes. O Piton, primeiramente é um clássico, eu sempre evito colocar jogadores de clássico, mas a galera, o Piton é muito fora de série, tá com uma média muito alta, fazendo um jogo apoiado pelo lado do Corinthians muito forte. O Corinthians é líder do campeonato também, pegando um terceiro, ou seja, jogaço além de clássico, dois times que estão performando bem no brasileiro, é uma opção interessante. O Egidão é uma opção muito boa para quem quer pontuar de maneira geral, porém o jogo é fora de casa, o que prejudica, e para quem quer valorizar, ele é terrível, ele está precisando de 10,34, muito arriscado. Rafael Ramos seria uma opção mais baratinha para quem não quer colocar o Piton e está confiante ali pelo lado do Corinthians. Eu vou também ir com o Lucas Pires, que é outra forte opção. Abner Vinícius pelo lado do Atlético Paranaense é muito bom. O Saravia é um dos jogadores que mais apoia e mais regular pelo time ali do Botafogo, e o Botafogo nem tá com muito SG, apenas uma, e mesmo assim o Saravia vem fazendo suas pontuações de forma regular. O Daniel Borges não é tão regular como o Saravia, pode até parecer pela média, porém ele tem gol e assistência, o que acaba alavancando bastante a pontuação dele. Porém, se a gente desconsiderar isso, o Saravia é bem mais constante por causa das roubadas de bola. Show? Então a gente também tem o Madison, que é uma opção interessante, o próprio Tinga, Patrick, para quem quer valorizar, é muito interessante, tá precisando de pouco e joga nos seus domínios. A gente também aqui seguindo, tem o próprio Ayrton Lucas pelo lado do Flamengo, uma opção muito viável para quem quer um jogador também ofensivo na lateral. Ah, Gustavo, não tô querendo colocar o Piton e tô com pouca cartoleta. Coloca o Ayrton Lucas, que com certeza não seria uma má opção. Inclusive, eu estou pensando em colocar ele no meu time mesmo. Show?
Então essas são as opções, como eu disse, eu vou acabar optando pelo Ayrton Lucas, mas eu quase coloco o Piton, porque o Piton é muito bom. O problema é que clássico é sempre muito complicado você colocar um jogador de clássico, porque tem sempre uma tendência de você perder um SG ou alguém ser expulso, então eu evito. Mas aí acabei optando pelo Kelvin pelo lado do Atlético Paranaense, porque eu acho que tem uma chance de conseguir um SG caso o Ayrton Lucas não jogue. Mas se porventura o Ayrton Lucas não for jogar quando sair a escalação do Flamengo, o meu substituto é o Piton, já para ficar claro para todo mundo. Na zaga também não tem muito segredo, o Maicon é quase uma unanimidade, ele é bom para valorizar, o problema dele é que ele está um pouco caro para algumas pessoas e a média dele é muito forte, principalmente nas roubadas de bola, ele está mostrando uma grande efetividade e o Santos é favorito jogando contra o Ceará nos seus domínios. Seguindo aqui a gente tem o Eduardo Balmer também, que é o outro zagueiro pelo lado do Santos, também é uma opção bem legal para você explorar no seu time. A gente tem o Nino, que é sempre muito regular. Claro que o jogo é fora de casa, o que tende ao Fluminense poder perder o SG. A gente tem o Marlon pelo lado do Cuiabá, que é um zagueiro muito bom, nos desarmes, uma média muito alta, e jogando em casa tem uma tendência a manter essa boa pontuação. A gente tem o Mercado pelo lado do Inter, o próprio Pablo aqui pelo lado do Flamengo, uma opção muito forte para quem quer conseguir um SG. Ele tá com uma média legal, basicamente na base dos desarmes, o que é muito interessante pra gente. Sempre é bom procurar jogadores que não precisam tanto de SG, porque a tendência é que eles sejam mais regulares e se conseguir o SG, aí fica uma pontuação muito boa. Rafael Forte também é um grande desarmador, uma opção muito interessante. O jogo é contra o Palmeiras, que é complicado, mas eu acho que compensa para você colocar no seu time, se você quiser. Davi Luiz é uma opção mediana, não vem de boas pontuações de maneira geral. O Pablo é uma opção mais segura no meu ponto de vista. Eu vou acabar optando, galera, como minha outra opção, o Pablo, e eu vou colocar de reserva o Marlon. Lembrando que se porventura realmente o Pablo não for para jogo, lembrando que a gente vai ter a escalação do Flamengo antes, não tem problema algum, a gente consegue colocar o Marlon de titular. Inclusive, ele seria meu titular caso o Pablo não entre em campo. Show de bola! Chegando agora aqui no nosso meio de campo, eu fiz uma defesa só com dois times, Santos e Flamengo. Muita gente às vezes considera arriscado, mas quando você vê dois times muito favoritos, pode compensar, porque você pode fazer o SG com esses dois times e garantir 25 pontos, e todos eles, como vocês viram, são jogadores que mesmo sem o SG, como o Pablo, consegue performar bem, o próprio Michael, Lucas Pires também tem muito apoio, são opções interessantes. Já no meio de campo eu vou entrar de Arrascaeta, não tem muito erro, é um jogador que se você está pensando em pontuação para essa rodada, Flamengo em casa contra o Goiás, não pode faltar no seu time, ele fala por si só, gol, assistência, média, desarme, é um jogador muito completo, inclusive se você quiser colocar ele de capitão, é uma bela pedida. O André, que para mim está se mostrando um dos melhores jogadores desse começo de campeonato, muito forte, com um arremate de fora da área, uma quantidade muito boa de desarmes, é quase um Arrascaeta, só que com uma grife menor. Então, ó, inclusive 3 gols, o Arrascaeta tem um gol, 3 assistências, 16 desarmes, o Andrei tem 15, até em número de faltas, o Andrei, obviamente, por ser um volantão, acaba fazendo mais falta. Não é que o André é um volante, é que o Arrascaeta não é volante, o Arrascaeta é o meio ofensivo, enquanto o Andrei é um segundo volante. Tá ok? Então são duas opções muito fortes se você quiser colocar. Zé Rafael ali pelo lado do Palmeiras também, opção muito boa se você quiser colocar no seu time. Próprio Hugo Moura, Pikachu, opção muito forte, tá fazendo muito gol, é o melhor jogador do Fortaleza esse ano. Batedor de pênalti também, opção interessante, inclusive vou deixar no meu time para esse jogo contra o Fluminense. Outras opções ali legais é o Ranielli pelo lado do Avaí, que é um jogador que com os desarmes consegue fazer uma regularidade muito grande, interessantíssimo. O próprio Edenilson, pelo lado internacional, muito seguro na maioria dos jogos, com desarmes, acaba sempre performando ali de forma mediana para boa. A gente tem o Everton Ribeiro pelo lado do Flamengo, opção muito forte também. Como a Arrascaeta, o Everton Ribeiro seria a opção barata para você colocar. Inclusive, se você fizer os dois juntos, uma dobradinha, também não teria problema algum. E essas são as melhores opções. Ali também, como aposta, teria o Terence pelo lado do Atlético Paranaense. Inclusive, eu estou achando que eu tava quase para colocar o Terence. Eu até pensei, eu vou colocar o que tiver mais caro deles dois. O Everton Ribeiro tá 3,37 e o Terence está 7,31.
Então acaba que o Everton Ribeiro está um pouquinho mais caro. Sendo ele um pouquinho mais caro, eu posso colocar o Terence como reserva. Por isso eu vou acabar optando pelo Everton Ribeiro. Mas o Terence, batedor de pênalti, é uma opção ali interessante para você colocar um jogador fora da caixinha. Inclusive, se quiser colocar Terence e Everton Ribeiro, com certeza vale muito a pena. E essas são as melhores opções de maneira geral. O meu reserva vai ser o Terence, cadê aqui o Terence? Pelo lado do Atlético Paranaense. E para fechar agora o nosso ataque, não tem muito segredo também, a gente vai optar principalmente pelos confrontos que a gente vê um mau favoritismo, no caso o Flamengo com o Bruno Henrique. Eu estava pensando em colocar o Gabigol no último vídeo eu disse que ia colocar o Gabigol, mas galera, o Gabigol não está performando tão bem e o Bruno Henrique é muito mais regular. Então, assim, entre você perder a oportunidade de ter o Gabigol fazendo muito gol, em um jogo sim, 5 não, é melhor botar o Bruno Henrique, que sempre marca 1 ou 2 gols, mesmo sem fazer gol, consegue pontuar 5, 6, só levando falta ou chutando, então, opção interessantíssima. O Erisson, né, Choro tá forte demais, marcando muito gol, a opção forte. Igor Paixão, que é um dos jogadores mais regulados do campeonato, mesmo sem gol, sem assistência, consegue fazer boas pontuações. Léo Gamalho é um pouco mais arriscado, é um centroavante, precisa do gol para performar bem. A gente tem o Marcos Leonardo também, que vai estar no meu time. Se você quiser colocar o Léo Batistão, que está com uma tendência a valorizar, também compensa bastante, fez gol no último jogo do Brasileiro. Outras opções aqui que também podem ser interessantes para a gente explorar no nosso time é o próprio Alemão, pelo lado do Internacional, uma opção forte. A gente tem o Felipe Azevedo, aqui pelo lado do América Mineiro, jogando contra o Botafogo. Felipe Azevedo já tem gol na competição, estava com pontuações bem legais, deu uma queda forte na última rodada. E obviamente eu não podia mencionar outro que não fosse o Gabigol, uma opção muito boa de maneira geral, mas não está performando bem, pelo menos nesse início de campeonato brasileiro. Mas se você quiser colocar, inclusive, ele como capitão, fica totalmente a critério e não é uma opção absurda. Tem os atacantes do Atlético Paranaense, o Coelho e o Canóbio, que são opções também muito fortes para você colocar no seu time, porque eu acho que o Atlético Paranaense é favorito. Inclusive, eu vou colocar o Canóbio como meu titular, uma aposta que pouca gente está explorando, e de reserva dele, acreditem, eu vou de Pablo, galera, pelo lado do Furacão também. Obviamente o Canóbio é um jogador que está performando melhor, só que o Pablo é um jogador de maior referência, caso algum dos meus atacantes não jogue, o Pablo entra. Como o Pablo também é um jogador que se não fizer gol negativa, não tem problema, porque o reserva só entra se ele tiver uma pontuação positiva. E de técnico para comandar isso não podia ser. Ou seria Paulo Souza pelo lado do Flamengo, ou o cara opta pelo Fabian Busto pelo lado do Santos. Eu acho que eu vou acabar optando, como eu tô sentindo o Flamengo muito tumultuado, apesar de que eu acho que o Ceará é um time mais forte do que o Goiás. Então, teoricamente, seria um pouco mais arriscado colocar o Fabian Busto, que também não é nenhum absurdo o Ceará conseguir um empate contra o Santos. Já o Goiás conseguir empatar com o Flamengo, eu acho que seria um resultado surpreendente. Nesse critério, eu vou acabar optando mesmo pelo Paulo Souza, porque eu acho que é mais seguro. E de capitão, galera, não tem muito erro. Eu vou optar pelo Arrascaeta, porque é o jogador mais forte desse campeonato pelo lado do Flamengo. Melhor até que o Bruno Henrique. Primeira vez que eu vou colocar um meia como meu capitão esse ano. Então, esse ficou sendo nosso time. Lembrando que a gente tá só com 130,83 cartoletas para montar esse time. Esse time não está pensando em valorização, mas obviamente tem algumas peças que podem valorizar naturalmente. Algumas como o Arrascaeta não tem tendência, mas o próprio Bruno Henrique tá bom para valorizar, Ayrton Lucas tá bom para valorizar, o próprio João Paulo. Então é uma opção muito boa. Se você não tiver essas cartoletas, vê o vídeo todo, porque eu dou outras opções mais baratas. Se você tiver um pouco mais de cartoleta, eu também dou algumas outras opções mais caras. Tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, papoca um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!